Muito bem, se você está vendo esse vídeo, nós temos muitas coisas em comum. Talvez você não saiba, mas eu vou explicar. Vai, limãozinho, vai, limãozinho. Bom, eu me chamo Cícero, eu sou escritor e também sou educador. Eu me formei em psicopedagogia, antes em pedagogia, e hoje eu trabalho escrevendo livros. Eu trabalho escrevendo livros desde 2006. Hoje eu trabalho somente escrevendo livros. E a demanda para a criação deste vídeo para vocês foi juntar essas duas pontas, tentar passar um pouco da importância do trabalho que nós temos enquanto educadores para a formação de possíveis leitores e também de possíveis escritores. Então eu vou dividir com vocês um pouco do que aconteceu comigo e da influência que a escola teve no meu processo de construção enquanto escritor, para que a gente possa incentivar outras crianças, não só a escrever, como também a ler e talvez até se profissionalizar nessa área, com coisas que envolvam a literatura. Então vou falar por mim. Eu comecei a escrever muito cedo, porque eu fui alfabetizado ainda antes da escola pelo meu pai, o seu José, e com o apoio da Dona Maria, minha mãe, e eles me alfabetizaram muito antes da escola. Então, quando eu fui para a escola, eu tinha uma certa facilidade em ler e escrever, mais do que as crianças que estavam lá, né? Porque talvez ainda não tinham sido incentivadas a isso. E eu fui escrevendo na escola, e com essa vantagem em relação às crianças, e não que elas tivessem desvantagens, mas assim, com essa habilidade já conquistada, eu comecei a tentar fazer coisas novas, juntar palavras novas, fazer atividades diferentes ou me antecipar em relação a algumas atividades. E tive uma professora especificamente, a professora Nadir, em São Paulo, que me incentivou muito quando ela me viu escrevendo rimas simples, como pão com mão, pé com chulé, e achou que aquilo era algo rico, que uma criança muito pequena tivesse entendido rima e poesia e produzisse textos literários desta forma. Então ela achou aquilo interessante e começou a me incentivar a escrever. Associado a isso, havia o fato de eu não ser muito habilidoso nas outras áreas. Por exemplo, eu nunca fui muito bom com esportes, eu nunca fui muito bom com atividades físicas, eu não era alto, eu não era uma criança mais rápida. Pelo contrário, eu era bem lento, divagava muito, imaginava muito. Eu era aquela criança que viajava na sala, nos próprios pensamentos, em ideias. Eu sempre fui essa criança. E a professora Nadir me incentivou a fazer aquilo, pegando meus textos, e colando na parede da escola, onde eu estudava, e ela dava aula para mim. Então ela colou esses textos e as pessoas começaram a ler, falar, outros professores também. Isso me deu um incentivo e me deu uma força. Aquilo me tocou de uma tal forma que eu quis continuar fazendo aquilo. E era aí que eu queria chegar, essa questão do incentivo do professor a uma habilidade que um aluno mostrava, mesmo que de maneira pequena, né, mas própria da idade, de uma maneira rasa, mas a professora conseguir transformar isso numa competência que hoje eu tenho como profissão. Encerrar, antes de mostrar o resultado, né, que são os livros que eu tenho, a professora, além da professora Nadir, a minha mãe, a Dona Maria, me incentivava em casa. Eu tinha o hábito de brincar com os bonequinhos, o Forte Apache, vocês conhecem, os super-heróis, e eu comecei a cortar os pedaços porque eu queria fazer novas histórias. E minha mãe me viu fazendo isso e se aproximou, né, assustada primeiro pelo corte dos personagens, e depois se aproximou para ouvir as histórias que eu estava contando. E viu que eram histórias um pouco mais elaboradas, por isso que eu estava cortando partes dos bonecos para criar novas histórias, e me incentivou a escrever aquilo, a contar aquilo, transformou aquilo que parecia uma falta de habilidade em habilidade. Então houve a presença da professora Nadir e houve essa presença forte da minha mãe, que transformaram isso que parecia uma deficiência em competência, e depois eu acabei transformando isso em profissão. E mostrando o resultado desse trabalho, eu tenho aqui os livros que eu escrevi até hoje, vou mostrar rapidamente para vocês. Esse é o 12º ponto, um livro que eu lancei em 2006, que é um romance, né? E aí depois eu lancei os livros infantis, o Eduardo Carvalho Oliveira, em 2007, e também em 2007 um menino chamado Túlio, aí para vocês.
Em 2008 eu lancei um livro na Bienal do Livro de São Paulo e me apresentei lá também com um show referente a esse livro, que é O Lobo que Queria Ser Príncipe. Talvez aí alguém já tenha visto O Lobo, que ele vendeu muito e fizemos muitas apresentações. E por último, agora nesse ano de 2020, no final de 2020, eu lancei o Longa Vida, que é o livro que a gente está divulgando agora, tá bom? Esses livros impressos, que foram publicados de maneira impressa, tem alguns livros que eu deixo circular de maneira virtual, que as pessoas trocam entre elas e que eu não vendo, que eu deixo circular mesmo. Tem um adulto, que é o Homem Estranho, e um infantil, que é uma pecinha de teatro, na verdade, que vocês podem aproveitar aí também, que chama Hora a Hora. Inclusive vocês que estão assistindo esse vídeo, se quiserem, os livros que são gratuitos, que não são impressos, são digitais, podem mandar um e-mail para esse endereço que vai aparecer aqui embaixo, que é o ciceroedno@yahoo.com.br, ou pelo Instagram, me chamar lá, que é o @pergunteaoescritor, e eu mando para vocês os livros gratuitamente, esses, tanto o adulto quanto o infantil, que são digitais, somente digitais. E lá no Instagram também, se vocês olharem, está tendo uma movimentação em escrever contos de pessoas que sejam eleitas lá pelo Instagram, de pessoas conhecidas de vocês, então escreverem um conto sobre a pessoa. Então participem lá, mandem e-mails, perguntem da história, continuem incentivando as crianças a escrever, que elas continuem escrevendo, que elas continuem lendo e que vocês possam incentivar outros escritores, pintores, cantores, artistas, engenheiros, médicos, quem sabe presidentes. Então, a gente sabe da importância que tem a nossa profissão. Falo com os meus colegas, desejo que continuem firme nessa nossa batalha e um abraço grande a todos, que a gente possa se encontrar, mesmo que seja de forma virtual em breve. Um grande beijo a todos. Agradeço muito.